Olá, queridos alunos, queridas alunas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Vamos começar a nossa segunda aula do quinto módulo e vamos falar sobre a armadura de Deus. Bem, nós sabemos que há uma guerra entre Deus e Satanás, que ela é uma guerra espiritual. Sabemos também que a vitória já nos é garantida, a vitória é garantida. Deus tem todo o poder e todas as coisas ficam sob o seu controle, sob o seu domínio. Porém, Satanás continuamente nos assedia para que nos desviemos dos caminhos de Deus. E é por isso que nós precisamos usar a armadura que o Senhor nos deu, que Ele nos disponibiliza. Isso está em Efésios, capítulo 6, versículos 11 ao 18. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E lá em Efésios está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, nós temos que entender, nós podemos compreender e temos que entender que com as nossas próprias forças nada podemos contra o diabo, nada mesmo. É somente pelo poder de Deus que conseguimos permanecer em pé. Precisamos então nos colocar debaixo da proteção do Senhor e não deixar nenhum espaço desprotegido, criando condições para Satanás nos atingir. Em Efésios 4:27 fala: nem deis lugar ao diabo. Então não podemos dar lugar para o diabo. Isso nós podemos nos evitar de dar lugar ao diabo estando revestido com a armadura de Deus. Ficamos invencíveis com a armadura de Deus contra os ataques de Satanás e contra as astutas ciladas dele. E a armadura de Deus é uma armadura completa. Nós vamos falar um pouco sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre as sandálias da preparação do evangelho, sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação e sobre a espada do Espírito. Vamos falar sobre cada um desses itens muito rapidamente. Sobre o cinturão da verdade, nós temos que nos cingir com a verdade. A verdade é o nosso apoio, a nossa segurança. A palavra de Deus é verdadeira. É a verdade da palavra de Deus que nos cinge, que nos cerca, que nos cobre, que nos permite, estar protegidos. Possuir o poder de Deus não é um benefício, a não ser que obedeçamos o ID de Jesus. Andarmos na verdade nos assegura a vitória. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade e que a verdade nos liberta. João 14:6 está escrito isso. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse, pois, Jesus, outro versículo, está em João 8:31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós podemos nos firmar e crer que todas as promessas de Deus para as nossas vidas, devemos saber que essas promessas serão cumpridas. Em 2 Coríntios 1:20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Já Satanás é a mentira, ele é o pai da mentira. Em João, capítulo 8, versículo 44, a parte B desse versículo, fala, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ou seja, do que é próprio a Satanás. Porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. A Bíblia atribui o pai da mentira Satanás. Ele é o pai da mentira. E quando mentimos, meus amados, estamos usando o instrumento de Satanás.
e ficamos sem poder contra ele, sem poder sobre ele. Né? E não importa o tamanho da mentira, não existe mentira grande ou mentira pequena. Se você no telefone diz, ele não está, a pessoa com quem você quer falar não está, você está mentindo, se a pessoa estiver ali. Então não compactue com essas mentiras, isso é uma brecha para Satanás entrar na sua vida. Sobre a couraça da justiça, a Bíblia fala, né, para nos vestirmos com a couraça da justiça. A justiça e a verdade andam de mãos dadas. Como couraça, a justiça conserva o coração contra a injustiça. A nossa própria justiça. Temos que entrar na justiça de Cristo Jesus. Em Isaías 64:6 tem algo interessante. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Essa é a nossa natureza humana. É impossível andar no Espírito de Deus se estivermos sob a condenação, porque nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E isso está escrito em Isaías 59:2, que fala assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Bem, sobre as sandálias da preparação do Evangelho. A Bíblia fala para calçarmos os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. E é o que estamos fazendo agora, aprendendo os princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Isso demonstra vontade de preparar-se, prontidão, entusiasmo. Em Marcos 16:15 fala sobre isso, que diz, disse-lhes, né, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Continuando, queridos, sobre o escudo da fé. A Bíblia fala que temos que tomar o escudo da fé. Em Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Sem fé não podemos nos valer da verdade, não podemos nos apropriar da justiça, não podemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Jó, a Bíblia conta que perdeu tudo o que tinha, menos a sua fé. Vejam lá no livro de Jó, capítulo 13, versículo 18. Jó fala assim, tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo que serei justificado. E vocês conhecem a história, se não conhecem, vale a pena ler sobre a história de Jó. No final, ele teve a sua bela recompensa e foi amplamente justificado. A fé desfaz os dardos inflamados que o inimigo lança contra nós, contra as nossas vidas, contra os nossos amigos, contra os nossos familiares. E ainda nos dá condições para usarmos as nossas armas contra o inimigo, fazendo proezas, está escrito na Bíblia. Salmos 108:13 fala isso. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo esmagará os nossos inimigos. Então temos que estar com Ele para que Ele possa agir na nossa vida. Continuando, sobre o capacete da salvação. A Bíblia fala que temos que tomar o capacete da salvação e usá-lo. O capacete protege a cabeça, ou seja, a mente que conhece a salvação de Deus e que é submissa a Ele. A mente que não se firma em Deus torna-se oficina do diabo, parque de diversões para sugestões malignas de Satanás. A nossa mente precisa estar guardada, protegida, sob o sangue de Jesus. No livro de Coríntios, 2 10, 4-6, fala isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E Deus nos mostra qual é o tipo de pensamento que devemos ter. Nós temos que acordar com pensamentos voltados a Deus e ir dormir com pensamentos voltados a Deus. Em Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto
o que ocupe o vosso pensamento. E também em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis com este século, ou seja, não podemos nos conformar com as coisas ruins que acontecem. Então, continuando, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que renovar a mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, e já finalizando, sobre a espada do Espírito. A Bíblia fala que temos que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que ter entendimento dela, conhecimento dela, para podermos usá-la, senão não teremos como usá-la. A palavra de Deus é a nossa defesa, para desfazermos os ataques do inimigo. É ainda a nossa arma ofensiva para invadirmos o território de Satanás. Somos plenamente seguros e protegidos em Deus. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, fala assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Palavras de Deus através do profeta Isaías. E no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, fala: não cesses deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que o Senhor nos ensina aqui? Não cesseis de falar deste livro da lei, ou seja, além de darmos para nós, para as nossas vidas, a palavra de Deus, usemos ela para ensinar as pessoas. Dizer para ela: querido, eu tive uma experiência assim, a minha vida estava assim, agora melhorou, está mudando, eu estou entrando noutro patamar da minha fé, mas isso eu tenho conseguido através de buscar a palavra de Deus, de estudar nela, de meditar nela, conforme está escrito. Então nós temos que falar da palavra de Deus para as outras pessoas. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca. Então nós não podemos cometer esses pecados. Quando tivermos oportunidades de falar, falemos da palavra de Deus. Não devemos nos tornar fanáticos, falar a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Não é assim que funciona. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter responsabilidade, discernimento na palavra de Deus. Ok, meus amados? Vou ficando por aqui, meus queridos. Saudades imensas. Doido para estarmos juntos novamente ao vivo, em sala de aula. Que o Senhor permita que isso logo aconteça e que todos fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham ótima semana, ótimo final de semana. Na semana que vem tem mais aula. Amo vocês, saudades, beijo no coração de todos.